Gente, tudo de bom? Como é que estamos? Tudo bem? Então vamos continuar a nossa aula. Só lembrando que a aula passada nós conversamos sobre iluminismo, né? Antes de mais nada, boa noite, né, para vocês, que é o professor Denis, mais uma aulinha de história para vocês, então, né? Continuando, então, nós estávamos estudando iluminismo, né, a ilustração. Definimos iluminismo como uma filosofia que prega a razão, né, a abordagem do mundo e do conhecimento através da razão e da ciência. Tem suas origens na Inglaterra, com John Locke. Suas ideias fundamentais, né, é a razão. Através da ciência nós vamos chegar ao conhecimento do mundo através da racionalidade, né, da razão. Certo? Então, continuando, gente, vamos fazer aqui então um apanhado geral do iluminismo. Bom, o iluminismo é baseado então na razão. Isso é primordial, né? Razão. Começou com John Locke, um inglês, né? Então não foram franceses que criaram o iluminismo, e sim um inglês. Bom, esses três iluministas aqui, que são franceses, né, vieram depois do John Locke, né? Foram no sentido de que foram se inspiraram em John Locke. Voltaire, Montesquieu e Rousseau são os principais, então, iluministas franceses. O Voltaire defendia a liberdade de expressão, né, que todo mundo tem o direito de se expressar, de falar o que pensa e o que sente. Montesquieu pregava o fim do absolutismo, né? Nessa época, então, a gente vivia o absolutismo, né, onde o rei mandava, fazia as leis, era o juiz, ou seja, era aquele que era o legislador, né? Então tinha todos os poderes concentrados em si. E o Montesquieu criticava isso, né? Não era interessante para Montesquieu um monarca ou um governante com tanto poder assim, né? Bom, o que o Montesquieu propôs então? Dividir o mundo, né, os governantes, ou melhor, os seus governos, né? Todo governante não deveria concentrar tanto poder assim. Deveria ser, então, dividido o governo em três poderes. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais de Montesquieu. Montesquieu também pregava, né, defendia que todo país tem de ter uma lei, uma constituição, e defendia também as eleições. Rousseau fazia crítica à propriedade privada, poder concentrado em um só, né? Então, Rousseau é o mais assim mais socialista dos três aqui, dos iluministas. O Rousseau, então, ele criticava uma propriedade privada e também criticava o poder concentrado em um só. Nesse sentido, ele concordava com Montesquieu. Bom, gente, então vamos lá, continuando. Então, John Locke, pai do liberalismo. Agora nós vamos falar um enfoque um pouquinho diferente. A gente estava falando de filosofia, de política, né? Agora nós vamos falar um pouquinho dessa questão econômica, né? Porque os iluministas escreveram de vários assuntos, né? Não só de política, de filosofia, mas também de economia, né? Então, a gente ouve muito essa palavra hoje em dia, liberalismo, né? Mas ela tem dois sentidos, né? Então vamos estudar um pouquinho esses dois sentidos para que vocês possam, quando vocês ouviram alguém falar de liberalismo, tem dois sentidos, depende, né? Então, essa é a grande reflexão da aula de hoje, é você pensar de como que esses iluministas, né, lá em 1700, influenciaram os nossos dias de hoje. Será que eles influenciam os nossos dias de hoje? Será que os ideais deles mudaram o mundo? E até hoje continuam influenciando a gente? Essa é a reflexão que a gente vai fazer. Então vamos lá, John Locke, já falamos dele, é o pai do iluminismo, é também considerado o pai do liberalismo. Liberalismo, o que quer dizer nesse sentido aqui do John Locke? Necessidade de intervenção do Estado. Ele pregava o quê? O Estado tem direito de intervir na vida do cidadão, né, fazendo leis, etc. Ele era contra o absolutismo, ou seja, contra o rei, né, aquele rei que tinha todo o poder nas suas mãos, né? Então ele era contra isso.
O povo pode protestar, né? Ou seja, ele defendia a liberdade individual e a livre iniciativa, né? Que cada um tem liberdade de fazer o que quer, desde que respeite a lei, né? Então, exatamente. Então, liberalismo, esse liberalismo no sentido de liberdade, né? De a pessoa poder fazer o que ela acha melhor para ela, certo? Desde que não ultrapasse a lei, né? Então vamos lá, agora tem aqui outra questão do liberalismo que pode confundir, é o liberalismo econômico. Então nós falamos de liberalismo no sentido de liberdade de expressão, liberdade de voto, etc, etc. Agora nós vamos falar do liberal econômico. Esse termo aí foi muito usado por Adam Smith, outro inglês que é considerado o pai da economia moderna. Foi ele que utilizou a economia, usando, e colocou a economia como ciência, né, usando conceitos científicos, né, nós estamos exatamente iluministas, usa a ciência. Então ele começou a usar a economia com uma abordagem científica, né? Bom, o que ele pregava? O que é o liberalismo econômico de Adam Smith? Pouca atuação do Estado, ou seja, o Estado deve participar, mas com pouca atuação, né? Pouca atuação do Estado. Competição livre. Então ele pregava também a competição livre, né? Ele defendia a competição entre as pessoas. Por exemplo, competir para quem vende mais tênis, quem vende mais carro, né? Quem produz o melhor carro, quem produz o melhor isso, faz o melhor trabalho. Então é nesse sentido, competição. Pode diminuir. Então, a competição entre os cidadãos, segundo ele, segundo Adam, vai diminuir os preços dos produtos. E com isso vai aumentar a tecnologia, ou seja, porque a competição faz com que os produtos diminuam de preço. Eu vou explicar isso. E essa competição também faz com que as pessoas estudem cada vez mais, tentam fazer um produto cada vez melhor. Isso incrementa a tecnologia, a própria ciência cresce através dessa competição entre os indivíduos, né? Competir, inclusive, por medalhas, troféus. Essa questão do preço é a lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura, ou também chamada mão invisível. O que quer dizer isso? Olha, quando um ano, por exemplo, que tem muito feijão, né, que produz muito feijão, né, as fazendas produzem muito feijão, o que acontece com o preço? Cai, porque sobra feijão no supermercado e o preço cai, né? Então isso é a lei da oferta e da procura, né? Tem muita oferta, o preço cai. O contrário ocorre quando falta feijão, que a gente fala entre safra, né? Quando falta feijão, o que acontece com o preço? O preço sobe, porque tem pouco feijão, muita gente quer comprar, o dono lá, o fazendeiro, ele pensa assim, ó, eu vou vender mais caro. Você paga mais caro? Pago. Aí ele vende mais caro. Então, lei da oferta e da procura. Isso é chamada de mão invisível, é como se fosse a mão direita e a mão esquerda. Conforme tem muito produto, vamos supor, na minha mão direita tem muito feijão. Então, subiu, né? A minha mão esquerda, o que acontece com o preço? Abaixa. Mesmo ao contrário, quando a mão direita abaixa, ou seja, falta produto, o que acontece com a mão esquerda? Sobe, porque o preço sobe. Então imagina um pêndulo de balança, né? Mais produto, menos preço. Menos produto, maior o preço. Então, tá aí, gente. Isso é liberalismo econômico. Lei da oferta e da procura. Isso existe até hoje, é só você pensar. Eu usei um exemplo do feijão brasileiro, que a gente vive com isso diariamente, com essa questão do preço, da oferta e da procura, né? Nos dias atualmente que a gente está de quarentena, o que está acontecendo então com a lei da oferta e da procura? O que vocês acham, por exemplo, dos alimentos? Os alimentos subiram, né?
porque está tendo muita procura. Mas, por exemplo, a venda de carro caiu porque ninguém está andando mais de carro. Então, o carro provavelmente vai baratear, né? Muitos produtos vão baratear, porque ninguém está comprando, né? O combustível, a gasolina vai abaixar porque ninguém está comprando. Então, tem de vender, para não estragar, tem de vender, vende mais barato. Só que, então, o preço da comida está subindo, porque tem muita gente em casa comendo, etc, né? Então, o pessoal está comendo mais, etc. A tendência é subir o preço. Então, uma análise aí para a gente ver e pensar se o Adam Smith estava certo com essa questão da lei da oferta e da procura, né? Então, o que regula o mercado, o preço das coisas, oferta e procura. Bem, gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de Montesquieu. Montesquieu é muito importante, a gente tem de pensar nele nos dias atuais, em termos agora de política, né? de governante, etc. Montesquieu, ele pensou assim, ele era contra o poder do rei absolutista, né? Naquela época, o rei absolutista, ele era o todo-poderoso, né? Ele fazia as leis, ele, às vezes, dependendo do rei, ele poderia condenar a pessoa à morte, né? Então ele era um juiz, ele era o político, ele era o economista, e o Montesquieu era contra isso. Ele falava assim que o poder não pode estar concentrado na mão de uma pessoa só, porque daí vai sair muita besteira. Então ele imaginou um governo dividido, né, o poder dividido. Então ele imaginou assim, 3 poderes. Então ele dividiu o poder dos governos e governantes em 3 poderes, ou 3 estados. Primeiro poder, legislativo. Segundo poder, judiciário. Terceiro poder, executivo. Tá? Poder legislativo. Exemplo nos dias de hoje. Vereador, senador, né, eles fazem as leis, né, o vereador, senador, deputado estadual, deputado federal, eles fazem as leis que a gente deve seguir. Esse é o poder legislativo. Poder judiciário é o juiz de direito, o Superior Tribunal Federal, concentra o poder judiciário. E o poder executivo, que é o prefeito, presidente, é quem executa, né? É quem faz as obras e etc. E a gente tem de pensar em termos do dia de hoje e ver se nós seguimos esse sistema do Montesquieu, o que vocês acham? Nós seguimos esse modelo aqui, do Montesquieu, de 1700 para 2020, nós seguimos esse modelo. Ele funciona, né? Vocês estão vendo aí hoje algumas notícias relacionadas então com o judiciário e o atual presidente da República. Vocês estão vendo lá o STF e o presidente da República. Vocês estão vendo como que esses 3 poderes interagem entre si, né? Então Montesquieu imaginou, ele pensou assim, não, um rei não pode dominar sozinho, ele tem de, então vamos diminuir o poder do rei, vamos pôr um poder na mão de uma pessoa, o poder do judiciário na outra pessoa e o executivo com uma terceira pessoa. E assim até hoje, né? Para que Montesquieu fez isso então? Novamente, para limitar o poder dos governantes. Então, recordando que nessa época o rei era absolutista e ele mandava sozinho, né? Isso para Montesquieu era péssimo, né? Então ele imaginou então a partição dos poderes para diminuir o poder do governante. Para justificar um novo tipo de capitalismo, o industrial e a burguesia. Então, nessa época dos reis absolutistas de Montesquieu, o rei absolutista não era mais interessante. O rei absolutista era muito interessante na época anterior a essa que nós estamos vivendo aqui, nessa época aqui do Montesquieu. Ou seja, era, né, antes de Montesquieu, lá em 1500, era interessante o quê? As navegações, o descobrimento do Brasil. Então era interessante um rei absolutista, um rei que tivesse todo o poder na mão de si, né? Mas agora, com o surgimento do capitalismo industrial, né, aquele capitalismo de produzir coisas, produzir roupa, sapato, o surgimento da máquina, da indústria, esse
rei absolutista não é mais interessante, né? E também está surgindo aqui com o capitalismo industrial, o dono da indústria aqui é o burguês. E o burguês, ele queria, então, ele estava muito rico, ele não queria dividir, ele não queria que o poder estivesse concentrado só na mão de uma pessoa, que era o rei. Ele também queria poder, o burguês também queria participar da política, da vida, né, da política, porque da vida social, né, o burguês já estava comandando, já tinha poder, né, de dinheiro, grandes casas e tal. Mas ele queria o quê? Também o poder político. Era mais interessante também para ele. E o rei absolutista estava atrapalhando o desenvolvimento das indústrias. E por isso eles apoiaram esses filósofos aqui, o Montesquieu, Voltaire, Rousseau, né, foram muito apoiados por burgueses, pessoas ricas que queriam derrubar o rei absolutista, eles queriam acabar com a monarquia, e daí surgiu esse sistema, né? Esse sistema explica melhor o capitalismo, ele se encaixa melhor de maneira filosófica e até econômica, vocês viram aí, né, o Adam Smith falando sobre a lei da oferta e da procura, como isso se encaixa bem na nossa vida, né, num país capitalista como o Brasil. Veja como que essa lei da oferta e da procura se encaixa bem no nosso dia a dia, né, explica bem a nossa vida em termos econômicos. Então, só para encerrar, o Montesquieu defendia 3 poderes, defendia as eleições, né, então que o cidadão tem o direito de eleger o seu governante, os seus governantes, né? E uma constituição, uma lei para que todos possam seguir, né? O rei não seguia lei nenhum, né? Ele fazia as leis para os outros seguirem, mas ele não seguia a lei. E o Montesquieu, então, imaginou assim, uma constituição, a lei é igual para todos. E agora a gente vai para a reflexão, né? Vocês acham que, por exemplo, que a lei que existe no Brasil, por exemplo, ela é para todos, ela é igual para todos? Aí está uma reflexão para a gente fazer, né? Montesquieu também imaginou, então, direitos iguais, né? A questão da liberdade, nós falamos aqui do Voltaire, né? Do Montesquieu e do Rousseau. Vocês acham que nós vivemos numa democracia? O Brasil é democrático? Nós seguimos, o nosso sistema político segue as ideias de Montesquieu, por exemplo? Sim, segue, tá óbvio. Mas dá certo, ou melhor, a lei, a Constituição é para todos, as eleições são iguais, ou seja, todo mundo tem direito de votar, etc. E os 3 poderes estão funcionando bem, estão bem separadinhos. O que vocês acham em termos de Brasil atualmente? Então, gente, fica aí. Vou passar para vocês também essas tarefas por escrito, tá bom? Fiquem em paz, tudo de bom, até a próxima aula, gente.